Ora, ele refletiu largamente sobre a questão da educação do futuro e vou-vos apresentar 7 pontos de uma educação do futuro num pequeno livro que ele escreveu, Les 7 Savoirs du Futur. Edgar Morin bate-se contra um pensamento que dissocia as realidades, que decontextualiza, que não faz ligações entre as coisas. E, portanto, ele propõe uma educação de futuro que tenha conta de 7 saberes fundamentais. O primeiro saber fundamental é distinguir os erros e as ilusões do conhecimento. Antes de mais, a educação contemporânea tende a silenciar a questão do conhecimento, os seus pressupostos, os seus dispositivos, processos, dificuldades e, sobretudo, a sua vulnerabilidade face à ilusão e ao erro. Morin explicita esta lacuna da educação da maneira seguinte, e cito: todo o conhecimento comporta em si o risco do erro e da ilusão. A educação deve enfrentar este problema de dupla face da própria atividade do conhecimento. A educação deve, portanto, ensinar que todo o conhecimento está potencialmente exposto ao erro e à ilusão. As nossas percepções, as nossas ideias, as nossas teorias e modelos são representações e reconstruções da realidade, resultantes de processos de interpretação e de análise que não estão isentos de subjetividade. E isto é uma aquisição básica da epistemologia do século XX e XXI. O conhecimento puramente objetivo não é possível. Se a ciência procura precisamente produzir um conhecimento objetivo, sem erros e ilusões, os paradigmas que orientam a ciência podem ser fundados em ilusões que só uma crítica das ciências poderá desconstruir. Identificar os erros mentais ligados aos processos perceptivos, os erros relacionados com os modelos, com as teorias, com os sistemas, os erros da própria razão. E, portanto, uma educação de futuro deve nos tornar conscientes da possibilidade do erro e da ilusão. E também nos alertar para a nossa incapacidade, às vezes, de questionar os próprios quadros de referência. A própria ciência, apesar do seu ideal de objetividade, é orientada por paradigmas que modelam a produção do saber e podem encerrar ilusões estruturais. O papel da educação consiste em desenvolver uma reflexão sobre o conhecimento, permitindo identificar as fontes de erro. A educação deve, portanto, conduzir à lucidez, cultivando uma forma de dúvida metódica, no sentido de Descartes, que permita compreender os limites do saber e favorecer a emergência de um pensamento mais consciente. Segundo saber do futuro, um conhecimento pertinente. Um conhecimento pertinente não é um conjunto de informações. Um conhecimento pertinente tem em conta o contexto, a totalidade do sistema orgânico, as diversas dimensões do real e a sua complexidade. Edgar Morin critica a especialização excessiva, que impede a compreensão global dos fenómenos e, da mesma forma, denuncia a redução de realidades complexas a realidades elementares, operada por uma ciência dominada pelo quantificável. A educação deve, portanto, combater o falso conhecimento baseado em abstrações fechadas e em lógicas redutoras. O terceiro conhecimento do futuro, ou sabedoria do futuro, é ensinar a condição humana. Ensinar a condição humana. Outro saber fundamental é o reconhecimento da condição humana e das grandes interrogações existenciais que ela suscita. Quem somos? Onde estamos? De onde vimos? Aonde vamos? O que devemos fazer? E, sobretudo, o que podemos esperar. A educação deve reconstituir os saberes dispersos sobre o ser humano, tanto das ciências da natureza quanto das ciências humanas, para revelar a sua complexidade. É necessário esclarecer a condição humana em todas as suas dimensões,
biológica, psíquica, cultural, social, histórica e, como teólogo diria, espiritual. Que possamos reconhecer o ser humano como um ser espiritual. Não vou aqui definir espiritualidade, porque ela pode ser vaga, mas ao menos reconhecer que temos todos uma dimensão espiritual. Esta abordagem deve culminar na compreensão da unidade da pessoa humana. Quarto saber do futuro. Ensinar a condição terrestre. O reconhecimento da condição humana conduz inevitavelmente ao reconhecimento da nossa condição terrestre. Nós habitamos uma terra comum que nos pertence a todos. A educação deve promover a consciência de habitar um mesmo mundo terrestre, especialmente num contexto de globalização caracterizado simultaneamente pelo desenvolvimento técnico e económico e pela fragmentação política, religiosa, cultural e identitária. Quatro componentes essenciais deste saber. Primeira componente, desenvolver uma consciência profunda da unidade da humanidade, para além das suas diversas diversidades culturais. Nós somos uma só espécie, Homo sapiens sapiens. Às vezes falam-se de raças, mas as raças são uma construção cultural e científica. A biologia contemporânea mostra-nos que não há suficientemente de diferenças genéticas para falar de raças. Somos todos pertencentes à mesma humanidade. E, portanto, ensinar esta unidade do género humano é uma primeira condição. Segunda, estimular a nossa consciência ecológica. Nós temos responsabilidade em relação ao mundo onde vivemos. Terceiro, promover a nossa responsabilidade global e a nossa solidariedade com todos os habitantes da Terra. E quarto, fomentar a consciência do diálogo, a confrontação crítica e respeituosa de diferentes visões, favorecendo o entendimento mútuo. Vou passar ao meu quinto ponto, uma sabedoria, um saber que permite enfrentar as incertezas. Moron enfatiza a incerteza como traço fundamental da história e da existência humana. Apesar dos determinismos sociais, económicos e políticos, a história é essencialmente imprevisível e não linear, ela é aberta. Assim, é fundamental que a educação ensine a lidar com a incerteza, tanto no plano do conhecimento como da ação. É necessário reconhecer que a incerteza associada ao conhecimento humano faz parte da nossa vida. Mais uma vez, repitamos, diz Moron, o conhecimento é uma navegação num oceano de incertezas entre arquipélagos de certezas. Ainda bem que estamos numa ilha, isso permite-nos perceber bem isto. Em segundo lugar, deve-se admitir a incerteza associada à realidade e a resistência que a realidade põe a toda a objetivação. Quem fez um pouco de matemáticas, de físicas ou de ciências naturais ou outras, compreende bem esta resistência da realidade à sua objetivação. Finalmente, há que considerar a incerteza da ação, que está sujeita a desvios, a imprevistos, a consequências não antecipadas, a interações complexas e a efeitos de cadeia, em cadeia que nos escapam. Ora, o problema é que nós temos uma certa dificuldade hoje de lidar com a incerteza. Porque nós precisamos de prever, nós gostamos de planos, nós seguimos projetos. Ora, a vida mostra-nos que, essencialmente, o mais importante que nos acontece é da ordem do evento. L'événement, en français. O que vem sem ser previsto. E nós precisamos ensinar aos nossos jovens que viver hoje, no nosso mundo, consiste a saber responder e a viver num mundo de incertezas, sem entrar em ansiedade e em angústia. E, portanto, toda a educação deve preparar aos contextos de incerteza, não oferecendo ilusões de controle absoluto, mas promovendo estratégias flexíveis e adaptativas. Eu digo sempre aos meus estudantes,
Ser inteligente é ser capaz de se adaptar. E quando eles são capazes de se adaptar às circunstâncias, eu digo, estou diante de um estudante inteligente. Sexto conhecimento, ensinar a compreensão do ser humano. Edgar Morin diz assim: aqui reencontramos a missão propriamente espiritual da educação. Ensinar a compreensão entre os seres humanos é a condição e o garante da solidariedade intelectual e moral da humanidade. A compreensão do outro, aqui é a compreensão intersubjetiva. No entanto, esta compreensão da outra pessoa esbarra-se contra muitos obstáculos externos e internos. Os obstáculos externos são essencialmente os mal-entendidos na comunicação, a polissemia dos conceitos, o desconhecimento dos rituais, dos valores, das culturas, a incompreensão dos imperativos éticos próprios de uma cultura e as diferenças na concepção da razão. Os obstáculos internos não são menos significativos. O egocentrismo, o etnocentrismo, o sociocentrismo, o espírito reducionista, que fragmenta o complexo em partes isoladas. A apreensão da realidade em todas as suas dimensões, a consciência da complexidade humana, a abertura subjetiva ao outro, a interiorização da tolerância, são atitudes que favorecem a compreensão e que podem ser cultivadas pela educação. Sétimo e último saber do futuro, a ética do género humano. Edgar Morin propõe-se refletir sobre uma ética do género humano que aceita a complexidade do ser humano, as suas contradições, os seus paradoxos. A missão da educação é abrir a consciência para os desafios éticos nas relações entre o indivíduo e a sociedade e entre indivíduos. A educação deve ensinar a cidadania terrestre e a comunidade de destino planetário, frente aos processos de autodestruição que ameaçam de romper essa relação. São os 4 polos que aparecem na encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Edgar Morin diz isto: enquanto a espécie humana continua a sua aventura sob a ameaça da autodestruição, o imperativo tornou-se salvar a humanidade, realizando-a. Neste sentido, o destino planetário não seria a realização plena da humanidade, a continuação do processo de hominização em processo de humanização. Nós somos pessoas humanas, mas pessoas humanas em devir, em crescimento, em dinâmica. Ainda não realizamos a totalidade do que a palavra pessoa humana quer dizer. E, portanto, estamos neste processo de evolução em direção a um horizonte de plenitude humana. E passo ao meu terceiro ponto. Finalmente, qual é o grande objetivo da educação e que, se calhar, estamos a falhar depois de muito tempo, desde que esquecemos a cultura grega? Ensinar a viver. Eu entrei na escola aos 6 anos, na universidade aos 17 e nunca saí da universidade. E estive sempre a aprender na universidade. Fui sempre professor e estudante na universidade, mas há uma coisa que a universidade não me ensinou. A primeira, a pensar, e a segunda, a viver. E isso eu tive que aprender por mim mesmo, nos livros, nas sabedorias das religiões, mas lamento muito que as universidades por onde passei, são todas excelentes, não me ensinaram a pensar e não me ensinaram a viver. Na sua obra Ensinar a Viver, de 2014, Edgar Morin defende uma profunda reformulação da educação centrada na finalidade de ensinar a viver. O ponto de partida é o reconhecimento de que o ensino atual permite viver em sociedade, exercer uma atividade profissional,
mas não introduz a uma reflexão sobre as incertezas que afetam a existência humana. Viver, diz ele, é uma aventura que carrega em si incertezas sempre renovadas, podendo incluir crises, catástrofes pessoais e coletivas. Viver é enfrentar constantemente a incerteza, inclusive aquela única certeza que é a nossa morte, da qual não conhecemos a data. A educação hoje ensina muito parcialmente a viver, ignorando os desafios da complexidade. Ela permite de adquirir competências profissionais, mas negligencia as competências existenciais que nos permitem de viver bem. Ora, viver bem, antes de tudo, é poder desenvolver as suas qualidades e aptidões pessoais. Mourão não hesita em criticar a noção ocidental de bem-estar, reduzido ao desenvolvimento material e que confunde o ser com o ter. A filosofia antiga, aliás, tinha justamente o objetivo de introduzir a sabedoria, entendida como um autêntico saber viver. Para os gregos, a sabedoria era uma vida regulada pela razão, pelo menos um desejo de lucidez e uma vontade de viver uma vida orientada ao bem e à contemplação da verdade. Educar para a vida deve, evidentemente, favorecer o desenvolvimento da autonomia e da liberdade de espírito, ao menos uma consciência do risco que toda decisão implica. No entanto, parece que atualmente o estado do ensino está bem distante de ensinar a viver, como observa Mourão. A escola, atualmente, especialmente para os adolescentes, não oferece o viático benéfico para a aventura da vida de cada um. Ela não oferece defesas para enfrentar as incertezas da existência, nem contra o erro, nem contra a ilusão, nem contra a cegueira. Ela não oferece, como veremos no capítulo seguinte, os meios para conhecer a si mesmo e compreender o outro. Ela não provoca a preocupação, o questionamento, a reflexão sobre a boa vida ou o bem viver. Ensina de forma muito lacunar a viver, falhando assim a sua missão essencial. Esta lacuna fundamental na educação, na escola, na universidade, torna mais difícil o desenvolvimento individual, a solidariedade que emerge da compreensão profunda do outro, a luta contra os erros e as ilusões, a gestão das incertezas, dos problemas que afetam a história humana. É claro que a educação não pode mudar tudo isso sozinha, não pode reformar a sociedade, mas pode formar pessoas capazes de enfrentar a complexidade do nosso tempo. A crise do ensino manifesta-se a diversos níveis, segundo Mourão. No coração da crise do ensino, diz ele, está a crise da educação. No coração da crise da educação estão as falhas no ensino da vida. A educação à compreensão humana impõe-se aqui como uma resposta a uma crise profunda, em parte derivada do reducionismo científico e do declínio da cultura humanista. Superar a incompreensão exige um pensamento complexo, que é capaz de conduzir ao perdão e à magnanimidade. Mas em que consiste essa compreensão intersubjetiva? Mourão é explícito. Compreender é entender as motivações, situar no contexto e na complexidade. Compreender não é explicar tudo. O conhecimento complexo reconhece sempre um resíduo inexplicável. Compreender não é compreender tudo. É também reconhecer que há o incompreensível. Quando faço formação às pessoas sobre o acompanhamento no fim da vida, digo sempre écouter quelqu'un, c'est d'abord ne pas comprendre. Escutar alguém é primeiro não compreender, não ter esta pretensão que já compreendi tudo. Talvez no que o outro diz, há coisas que eu ainda não compreendi.
E é preciso ensinar esta compreensão. Ora, esta compreensão implica uma certa empatia, uma certa benevolência, uma certa bondade. Ensinar a compreensão do ser humano exige um sentido de missão e um amor pedagógico. Trata-se de uma presença, de uma relação de pessoa a pessoa, do reconhecimento da qualidade humana do estudante, demonstrado por meio da benevolência, de bondade e de compreensão. Isto eu tenho que dizer. Mourão é enfático ao condenar atitudes que minam a base dessa compreensão humana. Missão pessoal que toma consciência de que o pior mal na educação é a humilhação do outro. E transmite essa consciência ao aluno, pois o pior nas relações humanas é a humilhação recíproca. Uma boa educação ensina ao respeito do outro e à valorização do outro. Eu vou terminar. A educação e o ensino contemporâneo, ao priorizarem o aspecto objetivo da transmissão de conhecimentos, deixaram justamente na sombra a dimensão do diálogo, do ensino, da aprendizagem, ou seja, a dimensão do encontro entre pessoas humanas. Ora, é justamente do encontro pessoal que pode, por fim, emergir uma transformação qualitativa do ser de cada um. A educação contemporânea não se estará emprisionando numa tecnicização e racionalização excessivas que a tornam justamente desumanizadora? Mourão propõe, enfim, uma educação mais humanista, ética e existencial, que devolva à escola e à universidade a sua missão mais elevada: formar seres humanos conscientes, solidários, sábios e capazes de enfrentar os desafios de um mundo complexo. O fim último da educação é de humanizar a humanidade e de conduzir a uma vida autêntica em sociedade. E termino. A reforma da educação passa por uma reforma do pensamento. Esta transformação começa, necessariamente, pela formação dos educadores que devem compreender a profundidade da sua missão: ensinar a viver. Muito obrigado.